galera ligada no nosso querido Cartola Cast. Estamos começando a nossa última edição da temporada. Acabou a temporada do Cartola Clássico, mas está só começando a nova temporada, e que temporada maravilhosa do Cartola Express, Copa do Mundo. Então, para a galera que está no YouTube nos acompanhando, já está vendo aqui que eu estou com o Caçocla, com a nossa embaixadora do Cartola Express, Cami Campos, que será também nossa embaixadora durante a Copa do Mundo, para a gente falar um pouco do Clássico e falar dessa edição que está só começando. Caçocla, seja muito bem-vindo. Cami, seja muito bem-vinda. Cami, como é que foi para você? Eu vi nas suas redes sociais aí que você recebeu uma caixinha convocada meio que pelo Tite do Cartola, que está aqui do meu lado direito, para quem está vendo no YouTube esquerdo, porque eu tenho que apontar com o braço esquerdo aqui. Como é que foi para você essa notícia? Seja muito bem-vindo de novo. Oi, B, oi, Caçoca. Um beijo para a galera que está acompanhando o Cartola Cast. Estou muito empolgada para a Copa do Mundo. Tenho certeza que vai ser sensacional e assim não sentiremos falta realmente do Cartola. Mal terminou o Brasileirão, já vamos começar a Copa do Mundo no Cartola Express. E foi assim incrível quando recebi a notícia, a novidade para fazer parte do time do Cartola Express. Espero que a galera curta bastante. Teremos muitas informações, muitas notícias e muitos conteúdos, é claro, até durante começar a Copa e durante todo o período da Copa do Mundo. Estou bem ansiosa. Estamos todos. A gente só pensa em Copa do Mundo agora. Eu já estou totalmente na vibe da Copa, Caçocla. E o Cartola Express vem para aproveitar esse momento, né? Essa onda. A galera já começou a escalar os times aí. A gente estava conversando aqui fora do ar. Vocês já estão com o time escalado. Eu estou aqui pensando no meu ainda. Vou entrar nessa liga grátis aí para brincar um pouquinho. Mas vai ser muito legal, né? Fala B, fala Cami, fala galera cartoleira, bom demais. Encerramos a temporada, né, do Cartola Clássico, mas ainda bem que chegou o Cartola Express da Copa do Mundo para não deixar a gente tão saudosão, né? E você falou que eu sou o Tite, deve ser porque eu tenho problema no ouvido esquerdo, aí eu fico com o Tite. Deve ser por isso que você me chamou, que eu não tenho essa moral toda, mas eu já escalei meu time, já montei minha escalação para o Cartola Express da Copa. Obviamente, eu só participo da Liga Grátis, né? Eu sou um mero mortal funcionário da Globo, então eu não posso disputar os prêmios. Mas posso contar? Posso contar minha escalação? Tô animado, hein? Vamos lá. Meu goleiro é o Hennessy, de País de Gales. Lembrando que a primeira disputa aqui é dos grupos A a D na primeira rodada, né? Então, meu goleiro de País de Gales vai enfrentar os Estados Unidos. Na defesa, não importa se é lateral ou zagueiro, é tudo defensor. Você pode escalar até, a Cami sabe mais das regras, né? Você pode escalar até 4 laterais ou 4 zagueiros. Não tem essa diferenciação no Cartola Express da Copa. Minha defesa tem Dumfries, holandês, da Inter de Milão, o Trippier, inglês, do Newcastle, Christian Romero, argentino, e o Christensen, dinamarquês. Porra, o time tá bom demais. Meio de campo com Di Maria, Zielinski, da Polônia, e Ramsey, de País de Gales. E o meu ataque? Harry Kane, Lautaro Martinez e Lionel Messi. Tá fraco esse time? Acho que dá para começar, é um bom time para começar. Ô, Cami, falar um pouquinho então desse Cartola Express, já que você nos representa agora, nossa embaixadora. O Caçocla falou, e é muito importante a gente falar isso, né? As rodadas serão por grupos, né? A gente vai ter uma primeira rodada de AD, porque vai ser jogo todo dia, então não dá para abrir e fechar disputa todo dia. Então a gente vai ter essa rodada de AD. Já pensou aí nas estratégias, em como vai planejar o seu desempenho, não? Pois e inclusive para quem deseja participar do Cartola Express, já estão abertas as disputas, e para jogo único também do Brasil, na primeira rodada, já temos também algumas disputas. A minha estratégia é sempre pensar em uma defesa com chances de SG, eu gosto sempre de fechar uma defesa ou quase toda ali, triplicar os defensores, e na parte ofensiva eu também gosto de triplicar um time com muito potencial. Então, eu vou focar bastante no jogo da Argentina, que eu acho que é um time que tem muitas chances de muitos gols, quem sabe um saldo de gols também. E no Brasil, quando tiver a possibilidade de escalar os jogos do Brasil, eu vou com muito peso, tanto na parte da defesa como no meio, no ataque, diversificar bastante,
mas tentar escalar o máximo possível de defensores e no meio e no ataque. Eu acho que cercar uma seleção com muito potencial é o que pode garantir o faturamento ali das disputas do Cartola Express. Agora, Caçocla, você falou em saldo de gol, você falou no Hennessy aí, e logo na estreia a gente tem esse Catar e Equador. Você acha que a defesa do Equador não te chama, não? Embora o Catar esteja em casa, você não acha que o Equador passa com a ficha limpa, não? Cara, é um dos jogos assim de mais difícil prognóstico. Até nos bolões que eu tô com os meus amigos, né? Ainda não defini o que eu vou botar nesse jogo. Se bobear um jogo com um gol dos dois lados, não estou muito confiante, não. Eu acho o Equador das seleções sul-americanas, acho que é o mais fraco, né? Também. Eu imagino que ainda não tem o Arboleda, né? Que deve ser um dos melhores zagueiros do Equador. O Arboleda foi convocado, né? Teve uma lesão grave no São Paulo. Mas, cara, eu estou um pouco fugindo. Um jogador do Equador que me chamava a atenção machucou semana passada, então não deve jogar na estreia, que é o Grueso. Então eu fico na dúvida se eu vou acreditar em alguém desse jogo aí. Vamos ver. Por enquanto eu estou meio out. E a gente sabe, né? A arbitragem costuma pesar para esses times da casa. Então fico com medo aí de o Catar até surpreender e vencer o jogo. Por isso não estou acreditando muito na defesa do Equador. A gente lembra a Coreia do Sul, né, cara? A Coreia do Sul foi longe em 2002, tinha uma seleção boa, uma torcida animada, mas teve uma mãozinha ali, né, contra a Espanha e contra a Itália, a fez chegar um pouquinho mais longe. Pois é, não tinha VAR naquela época, né? É bom que se diga. Então, acho que o VAR vai inibir um pouco disso, mas não descarta essa possibilidade, não. Cami, esse primeiro jogo da Copa, essa abertura da Copa, te chama para alguma escalação ali? Tem alguém que pode entrar no seu time, não? Por enquanto, ainda não. Acho que esse primeiro jogo eu quero observar realmente as seleções e os jogadores em si. Dá para descobrir ali quem é muito cartoleiro para escalar nas próximas disputas do Cartola Express. Nesse primeiro momento, eu realmente quero analisar esse primeiro jogo da abertura da Copa. Pois é, esse Cartola Express vai ser muito legal, né? A grande novidade para essa temporada, acho que todo mundo vai se divertir. Quem não puder, quem não tiver um dinheiro que possa colocar, pode jogar liga grátis, pode se divertir, jogar por esporte, né? Por prazer, como eu vou fazer, o Caçocla vai fazer. Vai ser muito legal e vai ser um jeito diferente da gente torcer na Copa, da gente assistir os jogos. Todo mundo vai assistir tudo mesmo, né? Ou vai assistir o máximo que puder, cada um dentro das suas possibilidades de horário, de trabalho, com filho e tal. Todo mundo vai estar muito ligado, né? Essa vai ser uma Copa muito diferente para todo mundo. E acho que vai ser bem divertido e a gente vai estar acompanhando e conversando aqui durante a competição. Agora, a gente não pode deixar de falar da temporada do nosso Cartola Clássico que se encerrou, né? Ia começar a falar um pouquinho, né, de como foi a temporada de cada um, entender as novidades, né? Foi uma temporada, por exemplo, em que o banco de reservas, a gente teve uma novidade que fez muita diferença para o cartoleiro nessa temporada, que foi a história do banco de reservas não poder ser negativo, né? Então, se o seu jogador não entrou em campo e o jogador que estava no banco negativou, você fica com aquele 0 do jogador que não entrou. E essa talvez tenha sido uma das grandes diferenças da temporada, Cami, porque te dá uma certa segurança, né? O pessoal aprendeu a fazer aquele hackzinho do goleiro, de botar um goleiro reserva e o outro que você quer botar no banco e tal. Te deu muita diferença esse benefício especificamente? Você usou bastante dele, não? Eu utilizei em algumas rodadas e realmente fez a diferença. Teve rodadas que o meu goleiro iria negativar realmente, sofreu gol muito rápido, enfim. Então, essa estratégia do hack ajudou bastante. E eu acho que o Caçoca também, ele comentou em algumas lives que depois que ele escalou um goleiro, e esse goleiro negativou, desde então, ele sempre utilizou a estratégia do hack. Eu acho que isso foi um diferencial e ajudou realmente a garantir aqueles pontinhos a mais durante a temporada. Pois é, Caçocla, foi um benefício para o cartoleiro. Aliás, foi uma temporada mamatinha para o cartoleiro, né? Como teve benefício, como teve mudança em prol do cartoleiro, como a pontuação da galera aumentou em média, né? E acho que esse benefício do banco de reservas não negativar aí fez muita diferença no desempenho geral, né? Não é à toa que eu fui promovido de boninho do Cartola para bonzinho do Cartola, né? Muitas das... Eu não decido tudo, a galera acha que eu decido tudo, mas
Muitas das decisões para essa temporada acho que ajudaram muito as estratégias dos cartoleiros. O fim do PI do goleiro, cara, como isso massageou nosso coração, né? Imagina quantos pontos a gente deixou de perder durante toda a temporada com o fim do PI do goleiro. Então, acho que foram mudanças muito proveitosas. E vamos ver se a gente traz novidades para 2023, né? A gente já mexeu muito no jogo para 2022. Vamos com mais parcimônia, mas certamente terá uma ou outra novidade. Pois é, e um benefício dessa temporada que eu não canso de falar, todo santo episódio eu falo desse benefício aqui, mas que para o meu jogo fez toda a diferença. Falei até nas minhas redes sociais agora há pouco, foi a minha melhor temporada no Cartola como jogador, com pontuação, com desempenho nas ligas pessoais, dos amigos e tal. Foi disparado meu melhor desempenho, e acho que uma coisa que me ajudou muito nessa temporada foi o benefício do Cartoleiro Pro em saber o mínimo de valorização, né? O quanto cada jogador precisa para se valorizar e tal. Isso me ajudou muito a administrar aquelas primeiras cartoletas ali, nas primeiras 5, 6 rodadas, e eu terminei a temporada com 220 cartoletas, quer dizer, muito conforto, cartoletamente falando, e é um benefício que eu não pretendo abrir mão. Enquanto o nosso bonzinho do Cartola estiver me fornecendo essa possibilidade, eu vou continuar pagando o meu Cartola Pro, porque é o benefício que fez diferença. Só que você sentiu essa diferença também, de saber esse mínimo, de conseguir escalar com essa consciência, não? Senti. Acho que a Cami estava falando nos bastidores, né? A primeira rodada foi muito decisiva para isso, a maioria da galera foi bem. Então a galera soube administrar melhor as cartoletas, aproveitar cada possibilidade de valorização. Cara, e a maioria das pessoas que eu conheço terminou a temporada com mais de 200 cartoletas. Então foi uma temporada que a gente não teve tanto sufoco assim para escalar nos jogos. Nesse sentido foi muito valioso. E também com a ajuda do Gato Mestre, né, nas estratégias de valorização, nas dicas também. Acho que a galera aproveitou bem e pôde mandar bem também no seu patrimônio. Cara, a minha meta para 2023 é ser igual a Bernardo Edler. Esse cara deu show no Cartola 2023. Cara, e eu estava conversando aqui com eles antes da gente começar a gravar, eu bati tanto no martelo aqui na tecla de não deixe de escalar, não esqueça, confie no seu time, fica de olho no fechamento do mercado e tal. Todo santo episódio eu falei isso aqui. E na última rodada, eu de férias, passeando, esqueci de escalar o meu time. Quer dizer, eu fui alvo da minha própria crítica, mas terminei a rodada muito bem, Cami. O que você achou assim? Você arrebentou na Liga do Express, na Liga dos Influenciadores, fez um dinheiro legal e tal. Você arrebentou na Express, mas como é que você avalia o seu desempenho no Cartola Clássico? Você gostou? Foi bem? Já teve melhores? Como é que foi? Eu gostei, mas eu confesso que eu esperava mais. Eu, inclusive, já estou aqui tentando analisar minha temporada e já vi quais foram os meus erros. E eu diria que o principal erro aqui foram aquelas mudanças de última hora, sabe? Até fiz um levantamento aqui de algumas mudanças que eu fiz, como, por exemplo, aquele jogo do Flamengo e Atlético Paranaense. Marinho de capitão, troquei pelo Everton. Ali foram mais de 40 pontos de diferença, acabei tirando o Marinho do time. Enfim, algumas outras mudanças que eu senti muita diferença no final da temporada. Eu terminei a temporada com 2.980 pontos, esperava passar dos 3.000, mas essas mudanças me prejudicaram um pouquinho, e até mesmo as escolhas de capitão. Em algumas rodadas eu resolvi arriscar um pouquinho mais, e isso me prejudicou também. Então, acho que é interessante a galera agora no final da temporada realmente analisar todas as rodadas, as pontuações, e identificar quais foram os erros e os acertos durante toda a temporada do Brasileirão, para melhorar, é claro, para a próxima temporada, aquele sentimento de saudade. Gostei realmente do meu desempenho, mas queria ter pontuado um pouquinho mais. Eu tive algumas falhas durante todo o percurso aí do Brasileirão. Pois é, acho que todo mundo, né? Todo mundo teve rodadas muito maravilhosas e rodadas em que as coisas não deram tão certo e você acaba tropeçando, mas aí você olha na liga, todo mundo meio que tropeça junto e você vai, né, galgando ali, vai brigando por posições. Agora, Caçocla, a gente teve
uma seleção do campeonato do Cartola, que eu estou falando, né, de pontuações. Tem uma galera aqui, eu estou com a lista na mão aqui, é impressionante o desempenho de alguns jogadores nessa temporada. Escala aí a nossa seleção e depois a gente debate um pouquinho. Vamos lá, a seleção do campeonato ficou com Tadeu do Goiás, foi o goleiro, com 149 pontos no geral. E ele foi o recordista de defesas, né, com 154 defesas. Então, o Tadeu foi bem demais. Zagueiros, Murilo do Palmeiras, Gustavo Gomes do Palmeiras, né? Bem previsível. Essa dupla, além de muitos SGs, fez muitos gols no campeonato. Laterais, Juninho Capixaba do Fortaleza, 226 pontos no geral, o segundo maior pontuador do Cartola na temporada. E o Luan Cândido do Bragantino, ele fez 11 gols, né? Foi muito escalado pela galera. Entre os meias, Gustavo Scarpa do Palmeiras, 213 pontos. Wellington Rato do Atlético Goianiense, que foi o recordista de finalizações para fora, um cara que pontuou com muita regularidade. Eu escalei algumas vezes o Wellington Rato, por exemplo. Terãs do Atlético Paranaense, que só ia bem quando eu não escalava, mas na reta final ele se redimiu. Ele me deu uns pontinhos preciosos, inclusive na última rodada. Ele fez 163 pontos, jogador do Atlético Paranaense. No ataque, o maior pontuador da temporada, não tinha como ser diferente, Germancano, com 290 pontos. A criança fez muito gol, né? 26 gols, recorde nos pontos corridos com 20 clubes. Recorde era do Gabriel em 2019, com 25. Pedro Raul do Goiás, 213,30. Pedro Raul que mandou muito bem, uma campanha até segura do Goiás, né? Ele foi o grande destaque. E o Calheri do São Paulo começou o campeonato fazendo 27 pontos, né? Essa marca dele só foi superada pelo Cano justamente contra o São Paulo, na 36ª rodada. Ele entrou na seleção do campeonato, o Calheri, com 200 pontos. E aí, impressionante. Abel Ferreira fez mais pontos que o Gustavo Scarpa, foi o terceiro maior pontuador do Cartola em 2022, com 216 pontos. Mostra como é importante pensar no técnico, né, Cami? A galera muitas vezes despreza, guarda aquele fim de cartoleta para botar um técnico qualquer. É uma estratégia que, ainda mais para esse ano, né, em que a média dos técnicos aumentou muito diante das mudanças que o Cartola fez, é muito valioso pensar sempre com carinho no técnico, né, Cami? Concordo muito. Desde a primeira rodada, inclusive, eu comentei sobre isso. Eu acho que o primeiro ponto, né, na escalação do técnico é a questão do SG, o time que tem chances de saldo de gol, e analisar o time que tem muito potencial, né? Enfim, de ter os jogadores pontuarem muito, isso reflete muito na pontuação do técnico. Então, eu sempre bati muito na tecla de que tem que escalar o melhor técnico possível, porque vai refletir realmente na pontuação, e largar a mão do técnico mais baratinho, porque acaba prejudicando muito o desempenho do time no final. Ainda mais uma temporada que a gente tinha dinheiro sobrando, né? Exato. Não tinha por que escalar o técnico baratinho. Exatamente. O desempenho do Abel no Cartola reflete muito o que foi o Palmeiras no campeonato, assim, né? Um time que praticamente não perdeu, um time que fez gols em praticamente todos os jogos, segurou o saldo de gols em muitos jogos, e acho que o Abel Ferreira no Cartola é o retrato do que foi o Palmeiras no campeonato, né? Se olha o desempenho do Palmeiras, tem tudo a ver com a pontuação do Abel. Agora tem alguns nomes aqui, algumas pontuações que o Caçocla falou que me chamam muita atenção. O Juninho Capixaba do Fortaleza, com 226 pontos na temporada, para mim, assim, eu tenho a sensação que eu descobri tarde, porque quem olha o desempenho do Fortaleza no primeiro turno, né, imagina aquelas primeiras rodadas ali, não tinha como apostar, não tinha como imaginar que o Juninho Capixaba fosse deslanchar para o Cartola dessa maneira. Cami, você conseguiu aproveitar bastante dessa pontuação do Juninho ou você também tem essa sensação de que podia ter descoberto antes? Eu aproveitei. Eu descobri o Juninho um pouco antes. Eu diria que a primeira escalação que eu fiz dele foi na 19ª rodada, o jogo contra o Santos também. E ele foi muito bem, com desarmes, e ali já despertou a pontuação do Juninho e me chamou muita atenção. Então, assim, o Juninho e o Luan Cândido, que foram os laterais,
com as maiores pontuações, eles foram os mais escalados no meu time também. Diversas vezes eu escalei os dois e eles corresponderam demais. Tanto na parte defensiva com designs, mas também na parte ofensiva com finalização e o Luan Cândido com gol e assistência e tudo mais. Então, assim, foi assim, um dos destaques do Olé feminino durante toda a temporada foi o Juninho Capixaba. Eu escalei ele diversas vezes. Pois é, eu acho que ele foi um dos grandes nomes aí. E eu tenho a sensação, Caçocla, que durante a nossa temporada a gente falou até pouco do Tadeu, sabia? Por ter essa sensação de que o Goiás era um time mais frágil e que talvez não segurasse a onda na primeira divisão e tal. Eu acho que a gente deu pouco valor ao Tadeu ao longo da temporada e ele se revelou o melhor goleiro. Não, eu vou fazer um meia-culpa aqui e elogiar a Cami, porque a Cami sempre denotava a sua estratégia para goleiro nas defesas. Sim. E o Tadeu provou que ela estava certa. Eu pensava muito no saldo de gol, também pela segurança, né? É uma estratégia minha, porque o goleiro que faturou o SG é o equivalente a 5 defesas. Então, de certa forma, é uma estratégia válida, mas o Tadeu provou que, mesmo sem faturar o SG a maioria das vezes, né, o Goiás, apesar de ser um time bom defensivamente, não faturava o SG com tanta frequência, ele se garantiu como goleiro com maior pontuação no campeonato com as defesas. Ele, como eu falei aqui no início da live, ele fez 154 defesas, isso fez muita diferença aí na pontuação final dele. Eu acho até que eu escalei pouco o Tadeu nessa temporada. Acho que vai de encontro aí ao que você está falando. A gente deixou um pouco de lado o Tadeu, né? Ele, quando tinha as defesas difíceis, ele era mais valioso assim aos nossos olhos, né? Porque o Goiás era muito atacado e realmente acho que ele não foi tão badalado assim, mas provou que continua sendo um goleiraço para o Cartola. Pois é, ele fez 149,7, é uma média de 3,9 se você fizer a conta por 38 rodadas. Eu não sei se ele jogou as 38, talvez não, mas é uma... Não lembro de outro goleiro no Goiás não nessa temporada, mas pode ter havido. Acho que o Marcelo Rangel jogou um jogo ou outro. Então, eu não tenho essa informação, mas... O Tadeu jogou 37. 38? 37? Jogou 37. Então a média dele foi até mais alta que esse 3,9 aqui. Foi um pouquinho mais. Deve ter passado ali dos 4 pontos de média. O Tadeu foi um baita goleiro. E, Cami, de uma ponta a outra do Goiás, a gente teve o Pedro Raul, que foi muito bem. O Pedro Raul eu consegui escalar em várias rodadas e tive essa confiança. O meu medo com o Pedro Raul é que ele tivesse uma queda de desempenho em algum momento, né? Como o Marinho teve em alguns momentos, em outras temporadas, o Thiago Galhardo já teve uma queda em outras temporadas, mas o Pedro Raul foi um cara que teve uma constante legal, assim, né, durante o campeonato. Sim, ele sempre foi muito regular. Ele é um atacante, um centroavante muito participativo também, né? Com muita média básica, acho que isso é um diferencial. Porém, eu não tive muita sorte com o Pedro Raul, eu confesso. Das vezes que eu escalei, ele acabou não marcando gol. Não lembro assim, de grandes pontuações das vezes em que eu escalei ele no meu time, mas ele sempre foi uma excelente opção. A gente até comentou que o Goiás é um time que não construía muitas jogadas para o Pedro Raul, mas as oportunidades que ele teve, ele ia lá e marcava gol. Então, foi um jogador muito diferencial para a galera que escalou durante o Cartola Express, porque garantiu realmente uma excelente pontuação. Só para explicar, Bia, o Tadeu fez 37 válidos para o Cartola, porque o Goiás teve aquele jogo que não foi realizado na hora contra o Corinthians. É verdade. E esse jogo não valeu para o Cartola. Então... Verdade. Então, não é que teve o Marcelo Rangel, porque o jogo... Vou até checar quem jogou esse jogo, se foi o Tadeu ou não, mas é bem possível que tenha sido ele mesmo. É provável. Mas é porque não valeu para o Cartola. Ia faturar o SG, porque foi 0-0, né? Foi o Tadeu mesmo, ele jogou tudo. E aproveitando que ontem aqui no Rio de Janeiro teve um show histórico do Sorriso Maroto, alguns jogadores são clichês do Cartola, né, Caçoca? Caramba! Você gosta. Como é que você me olha nos olhos e diz isso, cara? Eu tava lá. Você tava lá? Tava lá. Que bom, parabéns. Eu queria ter ido.
Mas estava em Petrópolis com a família, numa reunião, foi legal por outro lado também. Alguns nomes foram muito clichês assim, dessa temporada, não saíram dos times dos cartoleiros, né? Gustavo Scarpa é um deles, o Germancano, Murilo, Gustavo Gomes, enfim. E sabe o que está me chamando a atenção aqui, Caçocla? É que assim, nos últimos anos, vamos botar aí dos últimos 4, 5 anos para cá, todo campeonato começa e a gente fala em Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro, né? Não necessariamente nessa ordem. Mas na seleção do Cartola da rodada, não tem nenhum jogador do Flamengo e não tem nenhum jogador do Galo, como não tem do Corinthians também, que era um time que a gente também cogitava ter alguma coisa, Roger Guedes, Yuri Alberto, Renato Augusto, Juliano, enfim. Estranho, né? Assim, não ter o Arrascaeta aqui, por exemplo, não ter o Gabigol, não ter o Pedro. Eu acho que o Flamengo pesa muito a opção do Dorival, né? O Dorival praticamente abandonou o Campeonato Brasileiro. Então, como aí há uma pontuação geral, fica mais difícil para os atletas do Flamengo participarem aí. Por exemplo, a média do Arrascaeta é boa, apesar de não ter feito tantos jogos. E a questão do Galo, que mais me surpreende é o Hulk não tá aí. Porque o Hulk arrebentou no ano passado, foi assim um diferencial para muitos cartoleiros, e aí acabou que nessa temporada ele ficou fora da reta final, né? O Galo não estava no mesmo nível que no ano passado, então principalmente. E o Guilherme Arana também, né? Que ele não começou muito bem e depois teve uma lesão grave, então são dois nomes que eu imaginava que estariam aí nessa lista. O Galo começou mal defensivamente, mas o Cuca, pelo menos na parte defensiva, deu uma arrumada na casa. O Galo terminou como uma das melhores defesas. Poderia até figurar um lateral, se tivesse mais constância, o Mariano. A zaga mexeu muito nesse campeonato, né? O Nathan Silva, que era quase que unanimidade, terminou o campeonato no banco. Então, acho que tem muito a ver com isso. Eu acho que o Yuri Alberto, se tivesse desde o início do campeonato, agora falando do Corinthians, ele podia beliscar essa vaga do Calleri aí na seleção do campeonato em pontuação geral. Mas como ele perdeu praticamente um turno, fica mais difícil, como eu falei, em se tratando de pontuação geral. Teve algum nome, Cami, que você sentiu falta nessa seleção do Cartola aí, entre esses times? Ou, se você quiser, de algum outro time? Vai falar do Arrasca, duvido. Ter sido uma constante no seu time que te entregou pontos e não apareceu nessa seleção? Eu falaria do Arrascaeta, realmente, porque ele é um jogador que sempre que possível eu escalei durante toda a temporada. E é verdade o que o Caçoca falou, a opção do Dorival em relação ao time titular do Flamengo, em alguns jogos que era possível de se escalar esse time titular do Flamengo, eles não foram a campo, e isso acaba refletindo realmente nessa pontuação final dos jogadores. Então, o que eu mais senti falta foi o Arrascaeta. Eu acho que não só eu, mas os cartoleiros e as cartoleiras de um modo geral, por tudo que o Arrascaeta no Cartola, questão de média básica, muito participativo, e ele é aquele jogador da segurança. Então, confesso que é um pouquinho estranho não ver o nome dele aí, mas é compreensível pela quantidade de jogos que ele teve durante a temporada do Brasileirão. É isso. Algo mais, Caçocla, assim, dessa temporada, o que a gente pode falar aqui? Será que teve alguém que não entregou a pontuação que se esperava? Eu não consigo, assim, de cabeça, não me vem nenhum nome, mas você tem algum ressentimento aí de pontuação, não? Acho que teve um nome ou outro, assim, principalmente o Gabigol, por exemplo, é um cara que desvalorizou quase 10 cartoletas, o jogador que mais desvalorizou no Campeonato Brasileiro. Mas claro que tem essa questão. O Flamengo praticamente abdicou do campeonato, acho que jogou mais de um turno, né, com o time considerado reserva. Mesmo assim, teve uma subida na tabela. Depois que foi campeão da Libertadores, abandonou o Campeonato Brasileiro, fez 4 rodadas finais bem ruins, né? Tabela. Oi? Por obrigação, cumprindo tabela. Isso, cumprindo tabela. E o jogo, a galera reclamou, né, que Flamengo e Avaí não valeu na última rodada. Ainda bem que não valeu. Que bom, porque eu até comentei que eu estava com a possibilidade de fechar a defesa do Flamengo. A galera ia escorregar muito nesse jogo aí, que foi clima de festa pelas despedidas de Diego e Diego Alves,
E o Avaí foi lá e abocanhou os 3 pontinhos para, pelo menos, terminar de forma honrosa. O Avaí fez 7 pontos nas últimas 3 rodadas. Empatou com o Santos fora de casa, na Arena Barueri, né? Ganhou em casa do Ceará, decretando o rebaixamento do Ceará, e foi no Maracanã e ganhou do Flamengo, ganhou do campeão da Libertadores. Claro que o Flamengo bem misto, pensando no trio elétrico do dia seguinte, mas é uma vitória muito legal aí, principalmente para os jogadores do Avaí que estiveram nela, né? Teve até jogador do Avaí fazendo gol contra para ter o gostinho de fazer um gol no Maracanã, né? Foi ali. De cá o cartoleiro, né? Porque não valia. Né? Quem escalasse o zagueiro do Avaí na rodada, Wellington, né? Não teria muito sucesso, não. Teria se lamentado bastante. Agora, Cami, temporada que vem, a gente tem a volta de 4 gigantes, né? Cruzeiro, Grêmio, Vasco e Bahia. 4 times que, historicamente, sempre tiveram bons jogadores para o Cartola, né? Diego Souza, Germancano, quando estava pelo Vasco, o Cruzeiro também teve lá, nos seus tempos áureos, Arrascaeta, Thiago Neves, Fred, enfim, dá para abrir a lista, que o Bahia também já teve grandes jogadores. Como é que está a tua expectativa para a temporada que vem, assim? Eu estou bem ansiosa, eu adoro quando sobem os times da Série B para a Série A, justamente para conhecer os jogadores novos, jogadores que a gente já sabe que vão ser assim, de cartola, de muita média básica. A minha expectativa é de um Brasileirão bem acirrado, um Brasileirão com muitos times muito fortes, assim, e eu acredito que a galera vai curtir bastante a próxima temporada, e os times também, para conhecer esses jogadores, quem serão eles, os destaques, né? Porque sempre surge aquele jogador de destaque de cada time. Eu estou bem ansiosa para saber quais serão dos times que estão subindo para a Série A. Caçocla, eu sei que você está voando aí, né, em questão de trabalho por conta do Express da Copa do Mundo, né? O Express tomou toda a atenção da equipe do Cartola agora e tal, mas já tem uma discussão sobre novidades para o ano que vem, já tem alguma coisinha, já temos coisas em pauta para o ano que vem, não? Temos, né? Que não podem ser ditas neste podcast, mas é isso. Jamais. Como eu falei, a gente não vai fazer tantas mudanças assim, principalmente em pontuações, scout. Deve ter uma ou outra, mas como o jogo já foi muito mexido nessa temporada, então não deve ter tanta, não. Mas a galera pode esperar que vem mais coisa boa. Como você falou no início, né, das mudanças, eu acho que a maioria delas foi de excelente aceitação. Eu acho que deu uma melhorada no jogo. O fato de acabar a defesa difícil também foi uma mudança recente, tirou a subjetividade, né, desse tipo de lance, mudou a nossa estratégia ao escalar goleiro. Então, acho que no balanço foram mudanças positivas. Oi? O passe incompleto dos goleiros também, que depois de abolido melhorou muito para a gente. Exato, foi muito boa essa mudança também. Vamos ver o que a gente pode trazer para a próxima temporada. Você falou do Wellington aí, que fez gol contra. O zagueiro com mais gols no novo Maracanã se chama Wellington. Você sabe quem é ele? Não. Você narrou muito o jogo dele essa temporada. Eu narrei? Wellington, zagueiro... O Gum se chama Wellington. O Gum, lógico. Tem 8 gols no novo Maraca. Zagueiro que está se tornando histórico no CRB, né? Ele foi histórico no Fluminense, passou rapidinho pela Chape e já está virando histórico também no CRB, já várias temporadas seguidas aí, Gum. Cami, deixa eu então te agradecer em nome de todos os nossos influenciadores, né, e todos os nossos embaixadores do Cartola que participaram aqui com a gente. Agradecer a você, dizer que a gente vai continuar te acompanhando no Express, aproveitando as suas dicas, as suas visões do jogo. Você arrebentou na temporada e isso te credencia muito para continuar com a gente. A gente continua se inspirando muito em você, na Carol Bernardi, todo mundo que trabalhou com a gente durante essa temporada, contribuiu. Essa temporada do Cartola Cast foi contou muito com vocês, embaixadores, influenciadores, então muito legal ter você aqui com a gente no último episódio. Eu acho que você estava no primeiro, inclusive, acho que você abriu e fechou a temporada do Cartola Cast, então obrigado e que você continue com a gente ano que vem para mais dicas, mais informações e mais vintadas. Obrigada, Bê, pelas palavras. É sempre uma honra participar aqui do Cartola Cast, eu adoro esse formato.
Obrigada pelo carinho. Um beijo para você, para o Caçoca, para a galera que acompanhou o Cartola Cash, temporada do Brasileirão. Super ansiosa para o ano que vem, é claro. Mas antes, vamos curtir agora a Copa do Mundo no Cartola Express, que tenho certeza que será sensacional também. Um beijo para vocês e até uma próxima. Caçocla, um ano que foi muito bom para mim no Cartola e que para você foi muito bom não só pelo Cartola, mas pela chegada do filhote. Então, imagino que você esteja terminando essa temporada também, respirando fundo e pensando que valeu a pena, né? Foi legal pra caramba. Bom demais a chegada do meu rebento. Agradeço a parceria de sempre, a paciência, Bernardo Éden, grande companheiro de trabalho, competentíssimo, crescendo cada vez mais na carreira. Torço muito para a sua subida, cada vez mais alta. Obrigado, Cami, pela parceria sempre muito solícita com a gente, todo mundo que participou do Cartola Cast. E um agradecimento especial a Germancano, né, cara? Quantos pontos que ele nos forneceu nessa temporada. É impressionante que o atacante argentino do Fluminense fez. Uma temporada assim de exceção. Fez 44 gols, sendo 26 no Brasileirão. Então, os cartoleiros são eternamente gratos ao Germancano. E obrigado a toda a galera que acompanhou a gente durante essa temporada. E a gente fez questão de dar essa pitadinha aí de Cartola Express da Copa do Mundo para incentivar a galera que não precisa. Acabou o ano em novembro, muito cedo, esse Cartola do Brasileirão. Então, vamos um pouquinho mais de Cartola com o Cartola Express da Copa. Chega mais, galera, aproveitem, vejam tudo sobre os nossos influenciadores convocados. Cami Campos, que é essa craque que está aqui, Carol Bernardi, Fernando Sá, que é um dos caras mais engraçados que eu já vi na vida, e competentíssimo também, e o Betin Gamer, o queridinho dos cartoleiros, né, um influencer de muito peso no nosso mundo cartoleiro. Então, eles estão com a gente, o nosso timaço, convocado pelo Tite, que não sou eu, vai ajudar muita galera aí a mitar também no Cartola Express da Copa. Me alonguei, mas já estou com saudades. Saudações cartoleiras expressistas. E hoje tem live também do Cartola Express. 6 horas da tarde. A gente está gravando terça-feira, 1h20 da tarde. Então, para a galera que estiver ouvindo na terça-feira, assim que sair o podcast, né, já sabe que tem a live aí. Hoje é quarta. Ih, rapaz, quarta-feira terça-feira ontem, tá certo. Quarta-feira, 1h20 da tarde, a gente está gravando. Então, para a galera que pegar esse podcast na quarta-feira à tarde, aí, comecinho de noite, vai conseguir pegar. Que horas é a live, Cami? Às 6 horas. 6 horas. Isso. Lembra que pegar... também, hoje à noite, eu vou fazer live com o campeão do Nacional. Para quem quiser assistir no meu Instagram, Daniel, que também, assim, mandou um absurdo na temporada. Mais de 3.400 pontos, para quem deseja assistir. Hoje à noite, às 7h30, no meu perfil do Instagram também. Perfeito. Agradecer aqui, então, ó, a galera aqui atrás de mim, para a minha esquerda aqui, direita do vídeo, mas a minha esquerda aqui, fica a galera do Cartola, tá? Por coincidência, a gente está praticamente em lados opostos da redação, mas é aqui pertinho, 5 passos daqui, a galera do Cartola que trabalha duro para deixar esse game cada vez mais interessante, mais atualizado, mais legal de se jogar. A galera fica sentada aqui atrás, o Caçocla, quando está aqui na redação, fica ali também. Agradecer a todo mundo do Cartola, toda a equipe, as nossas editoras e editores que participaram. Hoje está aqui com a gente a Vitória, mas Maria Clara, Isabela Abreu, todo mundo que participou dessa temporada do Cartola Cast, Wilson Herbert, Eduardo Ogler, todo mundo que faz esse jogo andar, Rafael Sbarai, que está por trás. Maurício Mota, o Bruno também, editor, enfim, muita gente passou por aqui. Eu tenho muito medo de ser injusto e esquecer, mas se você participou com a gente do Cartola Cast, muito obrigado. Participou em qualquer momento, fazendo qualquer coisa, ajeitando o microfone, trabalhando, atualizando dados, botando coisas no gato mestre. Muito obrigado. Vitor Mainardi também, nosso tenista cartoleiro, que nos ajudou muito também com formações. Enfim, foi uma temporada muito especial. Eu encerro esse Cartola Cast muito feliz e muito agradecido por mais uma vez, por mais uma temporada,
ter essa oportunidade de conduzir um podcast tão querido e que me trouxe muito para o game. Eu sempre falo isso, vou falar de novo. O que me trouxe para o Cartola e que me fez ser um cartoleiro mais frequente, mais assíduo, mais atento nas escalações, foi o convite para o Cartola Cast. Então, se não fosse esse podcast, talvez eu não fosse um cartoleiro tão fanático e tão sabe, esse que fica com raiva e torce, acompanha, sorri, imitada, cano e tal, vamos lá. Isso é fruto direto do Cartola Cast. Muito obrigado a todo mundo e a você, né? Principalmente a você que está nos assistindo, nos ouvindo no carro, em casa. A nossa querida Ju, que foi editora aqui do Cartola Cast por muito tempo, diz que o pai dela não perde uma, então um beijo pro pai da Ju Perazini, não sei o nome dele, mas um beijo para ele que nos acompanha sempre também. A audiência é sempre muito qualificada aqui do Cartola Cast. Obrigado para todo mundo. O nosso gerente André Amaral, coordenação do Rafael Barros, o Cartola Cast fica por aqui, mas você continua jogando Cartola Express durante a Copa do Mundo, se atualizando, jogando. Quem puder, bota lá o dinheirinho, vai tentar ganhar uma graninha extra durante a Copa. E na temporada que vem, com novidades, com muito mais coisa e muito mais gente legal para ser escalada. A gente te espera para a próxima temporada do Cartola. Um grande abraço a todo mundo. Valeu.